Em uma bela noite iluminada, um jovem sentado sob a sombra de uma árvore, enquanto observamos o que parecem ser almas ao seu redor, chamando sua atenção, até que, finalmente, ele se cansa e exige silêncio. Ele informa que as condições de seu corpo estão piorando e sente que perecerá ali mesmo. O homem se apresenta como o imperador espiritual Shen Shan, e nesse momento, surge um lampejo diante dele, chamando sua atenção. Ele caminha em direção ao lampejo, comentando que desta vez, antes de perecer, tentará algo. Vemos ele indo no vazio até que a cena muda para uma escola, enquanto Shen Shan confessa que, mesmo que não seja nesse mundo, deseja renascer. A professora está dando aula de história, enquanto isso, um dos alunos parece ter sua atenção perdida, começando a olhar para suas mãos, perguntando-se onde está e se reencarnou. Finalmente, ele começa a pensar que talvez os mitos funerários sejam verdadeiros afinal, mas que ele esperava renascer como um deus, mas agora terá que se contentar em ser um estudante. Uma garota se aproxima dele, chamando-o para ir a algum lugar, enquanto seus colegas falam que ele é realmente sortudo por ter conseguido ficar com ela. Eles saem da sala, e Shen pergunta o que aconteceu, ao que ela, contente, menciona que sua festa de aniversário é no mesmo dia, às 8 da noite. Ele sente isso, e enquanto ela se afasta, pensa que está agindo de maneira mais fria. Sua amiga pergunta por que continua com ele, já que o Wang Yao é melhor, mas ela responde que tudo foi por causa de uma aposta, e se não fosse por essa aposta, não estaria com ele. Sua amiga acrescenta que ele é uma pessoa pobre e que não combina com ela. Na sexta-feira à tarde, o protagonista está no lago Mingxing, onde é explicado que o Qi espiritual no local é tolerável, mas é pouco. Porém, no entanto, é suficiente para a cultivação prematura para construir fundações. Revela-se que o cultivo é dividido em 8 domínios: fundação, núcleo, dourado, transformação espiritual, alma nascida, retorno nulo, fusão dão, grande ascensão e tribulação transcendente. Cada um desses domínios se divide em outras 3 partes. O fundamento inicial consiste em consagrar a aura do céu e da terra e o espírito no corpo, para também liberar a pressão, podendo aumentar a vida para até 300 anos e liberar poderes. Ele exclama que a construção da base foi bem sucedida e que a fase inicial melhorou sua vida. Em seu mundo anterior, faltava sua condição mental, pois a tumba do espírito enfrentou uma grande tribulação que o atingiu fortemente. Mas neste novo mundo, ele conseguirá alcançar o ponto de força perfeito para que não haja arrependimentos, e agora o céu lhe deu uma oportunidade, e ele definitivamente a utilizará. Aparece um homem acompanhado por um ancião, e ele comenta com seu acompanhante que, nos 10 anos em que saiu da cidade, a única coisa que não mudou foi o lago. Ele questiona se neste mundo também existem praticantes, pois ao vê-lo, pareceria ser mas que parece bastante fraco e seus passos parecem ser de alguém profundamente ferido. O protagonista se aproxima do sujeito e pergunta se ele tem alguma ferida interna, ao que ele responde. Pouco assustado, ele pergunta como o velho sabia disso. Em seguida, ele simplesmente sorri e oferece ao idoso sentir seu pulso, mas seu acompanhante segura firmemente sua mão, detendo. No entanto, com um movimento rápido, ele faz o acompanhante recuar, deixando-o surpreso, pois com um único movimento de sua mão, agora a dele estava ardendo. O anciano comenta que parece que o protagonista está cultivando para aumentar sua força, enquanto pensa que ele é muito jovem, mas seu poder é extraordinário. O protagonista continua especulando que o corpo do sujeito é bastante fraco e que há uma grande lacuna entre o fluxo de Qi e os meridianos. Ele comenta que há algum dano entre os meridianos que causa uma dor aguda, seus rins não funcionam, e se acumular durante todo o ano, pode causar uma doença. O sujeito fica pasmo ao ver que é o mesmo diagnóstico que seu amigo lhe fez. Então ele toma seu pulso novamente e sugere algumas receitas de ervas. Também dará outra receita para tomar mais tarde e ajudará a refinar suas ervas, e que na verdade ele não tem com o que se preocupar, pois conseguirá se recuperar. O homem fica surpreso com uma luz de esperança, já que seu amigo disse que poderia atrasar sua doença, mas não curá-la. O protagonista pergunta se ele acha que está mentindo, e o anciano, sem responder à pergunta, pega uma caneta. Seu companheiro menciona que ele deve estar mentindo, mas o ancião reafirma que só pediu um papel e pede que não seja tão desrespeitoso. O velho pede seu nome, ao que ele responde Qin Xuan, o que confunde o homem, já que não há um sobrenome Qin na cidade. Qin Xuan dá a ele um papel com seu contato e oferece ao protagonista levá-lo para casa. O acompanhante insiste,
perguntando se ele o conhece e que não pode acreditar em um homem de origem desconhecida. Ele lembra ao homem uma oração, citando o estanque: pode haver um dragão em um lugar um pouco profundo. Em um prédio com vários apartamentos, duas garotas estão preocupadas com Xuan, mas uma delas confessa que ele já é grande e que talvez esteja fazendo algo. A que parece ser mais velha diz a Xixiu para cuidar bem dele e que se algo acontecesse, ela não poderia explicar. Nesse momento, Xuan entra anunciando que finalmente chegou. A mulher corre para abraçá-lo enquanto a jovem se retira para dormir, expressando que pensou que ele teve um acidente. Ele menciona que já é um adulto, embora ainda o tratem como uma criança. Ela pergunta por que ele chegou tão tarde, e ele se aproxima, dizendo a ela que estava apenas caminhando e pede desculpas por tê-la preocupado. O protagonista se afasta e diz a ela que é melhor ela dormir cedo. A mulher se pergunta o que há com ele, pois é raro que ele se desculpe. Dali a pouco, em seu quarto, o protagonista observa uma pintura de seus pais, explicando que seu pai vem da família Jinlin King e sua mãe se formou no departamento de finanças da escola secundária. Mas seu pai não se importava com seu status familiar, deixando a família Kim para se casar com sua mãe. Eles o confiaram a Rejunho, e depois de 3 anos, sua mãe se tornou uma lenda dos negócios com uma receita que gira em torno dos 100 milhões. Seu pai tornou-se líder dos Yakuza ao sul do rio Yang, mas depois que o entregaram à família, tudo foi destruído. Após alguns anos de luta de seus pais foram aniquilados pela família Shen, e a família King só o libertou quando seu pai ficou doente. No funeral de seus pais, a família King deixou uma carta expulsando seu pai já falecido da família King e agora nesse momento, o protagonista jura vingança. Afinal agora, ele não é mais quem costumava ser, é Qin Xuan. No dia seguinte, o protagonista está meditando em seu quarto, comentando que, com seu novo corpo, pelo menos conseguiu entrar na primeira camada da cultivação. Ele vai ao banheiro, mas se depara com algo bastante desafortunado. Digamos que é um momento cômico para a série. A garota amiga do protagonista estava ali em sua frente e fica completamente envergonhada ao vê-lo sem camisa parado igual uma estátua. Fora de casa, vemos Xuan conversando com o acompanhante do ancião, que informa que seguiram corretamente a receita das ervas. Eles se dirigem à Vila Gêmeo, enquanto o protagonista desce do carro. O acompanhante diz que o Sr. Molau o espera dentro da vila. Descobrimos que a acompanhante se chama Muyunji, filho que mora ao lado da família Molau, cujo verdadeiro nome é Mo Zinfeng, o governante da província de Linhai, de alto status na casa Molau. Ele dá as boas-vindas a Xuan, que pergunta se as coisas estão prontas, e ele assente. O protagonista pede para ir a uma sala e, uma vez lá, começa a meditar, lançando um resplendor celeste para as plantas em um bowl. Ao terminar, ele entrega o bowl ao ancião, que pergunta se ele precisa de mais alguma coisa, mas ele nega. Depois de tomar seu remédio, ele ajudará a acelerar os efeitos para uma recuperação definitiva. O ancião fica surpreso ao ver o quão rápido foi, questionando se nem mesmo um mestre em alquimia seria tão rápido. Xuan pergunta se ele não tem fé em conseguir, e o ancião diz que não é isso, é a maneira como ele faz. Nesse momento, uma mulher entra na sala chamando pelo avô, questionando como pode confiar em um completo desconhecido. Ela afirma que é claramente um estelionatário, tentando tirar o bowl de suas mãos. Ela propõe um desafio. Se ela vencer, confiará nele, caso contrário, ele terá que sair. Xuan a desafia, e ela faz um grande salto, preparando uma habilidade, mas ele a impede sem dificuldade, desdenhando dela. Ela incita a golpeá-la, se puder, mas ele diz que não é necessário, e com apenas um dedo é mais que suficiente. Ele se aproxima com o dedo em direção ao peito dela, fazendo com que seu coração pare por um instante. O jovem pede desculpas, questionando como ele a derrotou com apenas um dedo, pensando que qualquer outro artista marcial não é nada para ele, já que ele é um mestre. A moça se levanta com a ajuda de Mojinji e se apresenta como Moinlan. O protagonista pergunta se podem confiar nele, mas o ancião começa a elogiá-lo, chamando-o de pessoa extraordinária. Molau pega o que estava no bowl, e o protagonista pede que ele se sente, o que ele faz com grande habilidade. Ele toca as costas do homem, que sente alívio não apenas nas feridas, mas seus meridianos se expandem. Shun explica que ele precisa descansar alguns dias para se recuperar completamente, pois seu cultivo está incompleto e defeituoso. O homem agradece, dizendo que a partir de agora, o ajudará se precisar de algo. No entanto,
Shua insiste que não é necessário, apenas sente e explique sobre a divisão atual do cultivo no mundo. Revela-se que as artes marciais prosperaram desde a antiguidade e que não só isso, mas também há uma luta entre o budismo e o taoísmo na China. As artes marciais se dividem em apenas 4 domínios: força interna, força violenta e terra imortal. Esta última significa um ambiente de vida longa e poder extraordinário. O boato é que ainda há um reino acima do da terra imortal, mas a família Mo não o conhece. Vemos o protagonista um pouco decepcionado, pois está bastante abaixo no cultivo naquele momento. Ele está abaixo do reino mais baixo, considerando K, preocupado em avançar para uma etapa intermediária devido aos inúmeros poderes mágicos que superam os poderes gerais de uma pessoa. Isso significa que o reino da Terra Imortal deve ser o reino do núcleo dourado. O protagonista se retira, comentando que tem coisas a fazer, enquanto o sujeito pergunta ao seu companheiro se finalmente entende sua frase. O velho continua explicando que o negócio industrial da família Mo passará a ser do Sr. King, e a vila também está incluída. Assim, no dia seguinte, eles lhe entregarão a chave novamente no Lago Minchin. Mo Jinji se aproxima dele e comenta que há alguns procedimentos industriais, junto com as chaves da Vila Jinhai. Ele pede que o leve para ver isso, e mais tarde se encontram em Yushunhuan. Vemos uma mulher chamada Shumi perguntando a seu irmão Long o que a família Mo pensa ao ceder todas as indústrias dessa maneira. O homem, acompanhado por 2 garotas, responde que é apenas um assunto deles e que não precisam se preocupar. Neste momento, entra Zhao avisando que Mo Yunji trouxe um jovem. O homem se levanta e exige que ele se apresse e os traga, mas eles já estavam lá. O protagonista pergunta se ele gerencia a indústria de Jinshui, mas acrescenta que não entregará a empresa nem a Yu Yunshuan. Xuan afirma que não precisa de nada dela, apenas precisa de um cão para administrar corretamente a indústria. O careca que estava lá defende seu chefe, mas o protagonista consegue bloqueá-lo sem muita dificuldade, zombando de sua fraqueza. Long levanta uma arma, e Jinji começa a gritar que se faltar com respeito a Kingdom, ele mesmo o golpeará. O protagonista, completamente tranquilo, pede que ele se acalme e que com uma arma não pode prejudicá-lo. O homem, muito irritado, atira, mais perto de seu rosto. O protagonista para a bala com apenas 2 dedos, repetindo que só precisa de um cão, entre aspas, não precisa fazer mais nada. Isso deixa Long surpreso, pois ele pode pegar balas com a mão e se ele se inclinar, pode eliminá-lo. Ele se ajoelha diante dele, rendendo-se, pronto para ser sua marionete. O protagonista pede que ele lembre suas palavras, ou caso contrário, coisas não muito boas acontecerão. Uma vez na vila de Yuminshuan, ele pede a Jinji que diga a Maolo que em 3 dias terão treinamento. Na tarde seguinte, o protagonista novamente está meditando em seu quarto até que seu telefone começa a tocar. Ele atende e lhe lembram que à tarde o esperarão em Yushunyan. Ele responde que está bem enquanto se prepara para sair, comentando que em sua vida passada, o lugar não estava em Xuxunyan. Ele se imagina em um hotel, mostrando que é o aniversário da namorada de Xuan, mas ela o surpreende, virando para outro lado, mas seus amigos riem da situação, e ele segura firmemente seu telefone na loja de roupas Pico Mushari e Sho estão comprando roupas. Revela-se que Mu é quem ligou para nosso protagonista. Sua amiga Shao continua a apelidá-lo, acrescentando que o segue por toda parte e que realmente parece que ele nunca se olha no espelho. No pavilhão de Mai, vemos um homem animado porque Iraquim está na porta, senão porque irá um cara grande, entre aspas, não teria pedido ao seu pai que ordenasse o pavilhão. Enquanto Kim entra, uma mulher o reconhece, dando-lhe as boas-vindas, mas um homem que também entrava no pavilhão se pergunta por que de repente o respeita tanto, já que não se comportou assim com outros convidados. A mulher que o acompanha chama sua atenção de tal forma que ele se desculpa rapidamente. A mulher que o recebeu explica que se trata do Sr. Kim, quem feriu gravemente Long, e que ouviu dizer que seus antecedentes são bastante fortes, sendo agora o chefe de Tin Shun Xuan. O homem que antes estava feliz com a ideia de Kim ir pergunta se realmente aquele foi ele. Neste momento, Wang Jinyao confirma que sim, é ele, e que o homem que entrou pela porta com ele é Ampu. Shou se aproxima deles e pergunta se Ampu não é o presidente da empresa Kim Shan, ao que o jovem diz que é realmente sortudo, pois os convidados pensaram que era um funcionário de Anu. Ele se vira para Kim e lhe pede que tragam uma cadeira para ele. O protagonista menciona que não é necessário, mas o rapaz acrescenta que parece que ele se irrita muito facilmente. Shao chama Lin Feng,
mas de maneira zombeteira pergunta se ela está zangada por trocar palavras com seu namorado. O protagonista, por sua vez, explica que Xiao é uma das únicas pessoas que nunca riram dele, lembrando que ela confessou sobre o cheiro entre ela e Mu, dizendo que é melhor que ele esteja mentalmente preparado. Mas ele declara que já sabe. E ela questiona como ele sabe. Vemos que todos os convidados estão fazendo um brinde pelo aniversário de Musher, que agradece com um sorriso. Lin Feng comenta que é hora de dar os presentes. Wang entrega uma pequena caixa que contém um J. Seu amigo pergunta se não é muito caro, e as duas garotas continuam falando sobre o mesmo assunto. Ele explica que é um jade de cerca de 180 mil, e que não é nada, pois por uma pessoa tão bonita, ele gastaria até 1,8 milhões. Xiaoyu pergunta quando ele vai comprar uma peça assim para ela, mas ele se desculpa, dizendo que quando for o aniversário dela, também lhe dará uma. Ela zombeteiramente se refere a Xuan, perguntando se ele tem um presente para ela, já que é um namorado. O protagonista apenas responde que pensou que seu presente poderia ser muito frio, entre aspas, e talvez ela não gostasse. Ele tira do bolso uma carta, e as amigas de Mu começam a zombar dele, perguntando se é uma carta de amor ou algo do tipo, e sua namorada tenta tranquilizá-lo, dizendo que não tem com que se preocupar. Mas Xiao, conhecendo, acha que ele não se importa com os comentários das outras pessoas. Uma mulher entra na sala, surpreendendo-se ao ver o Sr. Qin. Ele realmente está lá e, rapidamente, ele traz um vinho melhor para eles e os deixa, pois precisa ir embora por ter coisas a fazer. Eles se perguntam se devem convidá-la para brindar. Xiao zomba deles, perguntando se querem se intrometer com sua família. Lin continua pensando se deve convidá-la ou não, mas no final decide que não importa e pede que ele sirva mais copos de vinho. Mu provoca Qin, levantando-se rapidamente, e Leng está feliz, pois é hora de o espetáculo começar. Ela menciona que eles só se tornam namorados porque ela perdeu uma aposta após um mês. Se ela terminasse com ele, ela ganharia, mas se fosse o contrário, ela perderia algo em uma quantidade até que alta. Ela se autoproclama vencedora, já que o relacionamento entre eles era apenas uma simples brincadeira, acrescentando que sem ela o protagonista não poderá entrar em lugares como Yui, que são duas pessoas completamente diferentes. Sua amiga acrescenta que ele não merece alguém como ela, e Kellen diz que ele é como um sapo para elas. Mu agradece por coisas boas que ele fez nos últimos 2 anos e afirma que, no futuro, serão apenas estranhos, sem relação. Então nesse mesmo instante, com um sorriso de canto de boca, o protagonista pergunta se ela acha que ganhou. Por fim, após essa frase, um silêncio ensurdecedor toma conta de toda a sala, e ele pede que ela abra o presente de aniversário que ela deu a ele. Quando ela abre o presente, fica chocada ao ver que a carta não era uma carta de amor ou algo parecido, mas sim uma carta para terminar o relacionamento deles. Ele acrescenta que foi até lá apenas para terminar com ela e que ela não é nada bonita, apenas ostenta a riqueza da família na frente de todos, achando que é apropriado. Ele concorda que estão em mundos diferentes e pergunta se ela acha que está qualificada para ser sua parceira. Ela, irritada e surpresa, menciona que ele é apenas um garoto pobre que não tem absolutamente nada e se atreve a dizer que ela não está qualificada. Neste momento, Ling Feng pula em direção ao protagonista, proferindo palavras desagradáveis, mas antes mesmo de se aproximar, o protagonista lhe dá um forte golpe na bochecha, fazendo-o recuar. Finalmente, Long rompe na sala, perguntando o que está acontecendo. Lin responde que Xuan o insultou e bateu, pedindo que o tirem rapidamente. No entanto, ao contrário do que eles pensavam que aconteceria, Long fica para trás, chamando a atenção dele de maneira tranquila, enquanto uma mulher lhe serve uma bebida. Lin fica surpreso ao ver que Mojun Long está sendo respeitoso com ele. O protagonista se dirige a Mu, mostrando que todos os ativos de Yu pertencem a ele. Neste momento, aparece a senhorita Mo, e Lin tenta se fazer de vítima, mas ela lhe dá um tapa no rosto enquanto se curva para Xuan. Lin parece não entender nada, pois parece que todos estão do lado dele. O protagonista continua falando com a mulher, explicando que o mundo é muito estreito e que não parece ser a pessoa influente ali. Ela o confronta sobre como ele está falando com ela na frente de tanta gente, enquanto começa a questionar-se. Desde o início, se tivesse sido sincera com Qin e dito a verdade, seria sua verdadeira namorada. O protagonista menciona que aos olhos dele ela não é nada e sai da sala. No dia seguinte, durante a aula, seu colega chama sua atenção e diz que sabe que ele terminou com Mu e o convida para jogar. Naquela noite,
Enquanto ainda mantém sua amizade, o protagonista sorri nervosamente enquanto seu colega insiste na ideia. Assim que a campainha toca, vemos Shu em meio a uma multidão de alunos, e neste momento, Shu aparece, perguntando como ela está. No entanto, ela apenas menciona que Mushu se transferiu para outra escola. O protagonista retira um livro, e ela pergunta o que ele está fazendo. Ele a questiona se ela realmente gosta de Buda e menciona que, se ela tiver algum tempo livre, lhe dará algumas escrituras budistas. Ela pergunta se ele também gosta de livros budistas, e ele admite que entende muito pouco. Após a escola, seu amigo pergunta para onde eles querem ir naquela noite. Ele sugere o Bar TK, e seu amigo acrescenta que é um lugar muito bom, já experimentado por eles antes. Decidem ir de carro com a namorada de Men, que aparentemente é bastante cara. Dentro do bar, são servidas 2 copas, e neste momento, um homem se aproxima de uma garota, talvez com mais intenções. Men comenta que ele é o gerente do bar, Shuis, e que não deveriam provocá-lo. No entanto, Shua não fica de braços cruzados e pergunta ao amigo por que o fato de ele ser o gerente deveria importar. Ele explica que ninguém se atreve a provocá-lo, pois sua irmã é Shumi, esposa de um homem influente na cidade. O homem continua dizendo coisas desagradáveis, chamando a atenção de todos. O protagonista vira o olhar para sua Yeye, uma das mulheres que estavam sendo importunadas por Shuis. Ele percebe que ela tem um cristal espiritual em seu colar. Os homens se aproximam dela, e ela, confusa, pergunta o que eles querem. O homem começa a fazer coisas não muito boas, perguntando se ela quer que a acompanhem até em casa. Ela responde que não é necessário e que pode voltar sozinha. O protagonista ordena que a deixem ir, mas Shuis começa a zombar dele. Isso não afeta o protagonista. Os bravos Boanis riem, e o chefe do bar pede que lhes deem uma lição. Xuan, de repente, enlouquece, golpeando todos os capangas do homem como se fosse nada. Isso deixa todos surpresos. Shu golpeia um desses homens, dirigindo-se ao protagonista, comentando que precisa de ambas as mãos, pois teme perder o controle. O protagonista, sem se abalar com essas palavras, exige que soltem a mulher. Ele ordena que se ajoelhe e peça desculpas 3 vezes, depois a libera. No entanto, Shuis comenta que, se conseguir eliminá-lo, também acabará com toda a sua família. Neste momento, homens com bastões se aproximam e pedem que o descartem. O protagonista lamenta sua decisão, exclamando que deu a ele a chance de continuar sua vida. Enquanto os homens com bastões se lançam sobre ele, ele dá um grande salto, golpeando a cabeça de um deles contra o chão e derrotando todos. O homem fica com muito medo, gaguejando sem saber o que dizer. O protagonista repete que ele teve a oportunidade de viver, mas a desperdiçou. Shua mostra que Shumi chegou pessoalmente e que esses homens estão acabados. A multidão fica chocada ao ver sua chegada, pois isso significa que o problema é grave. O homem comenta que ele é um especialista causando problemas e que precisam chamar Long. Ela acrescenta que não é necessário, pois quer ver o que está acontecendo. Ao perceber que Shu e Men estão causando tumulto no local, ela fica perplexa e lhe dá um tapa forte na bochecha. O homem caído no chão pergunta por que ela o agrediu. Ela se aproxima de Sechun e pergunta por que ele está nesse bar. No entanto, todos ao redor ficam confusos ao ver que ela está sendo tão amável com ele, parecendo ser apenas uma coincidência. Ela chama Shuis para se desculpar com o protagonista, evitando assim ser eliminado. Ele concorda rapidamente, ajoelha-se e pede perdão. Men e sua namorada ficam surpresos, pensando que talvez seja um sonho. O protagonista, irritado, pede a Shuni que quebre as pernas do homem e mostre seu rosto novamente. Ela concorda, e Shuan toma o braço da mulher que estavam incomodando, que tinha uma gema, explicando a Men que precisava fazer algo e agradece pela saída, ressaltando que o bar é de sua propriedade, retirando-se para a Vila Yinshu. Na Vila Yinshu, vemos a moça deitada, dormindo com sua gema no colar. Ele pega o colar e se dirige à Sala da Estrela, começando a meditar e ativando a arte secreta do movimento eterno de folha perene, entrando em um plano astral. Ele explica que a força espiritual aumentou lentamente em 2 bases, começando a consolidar-se em um corpo verde perpétuo. A gema tem um impacto em seu coração, demonstrando que o ki espiritual flui em seu sangue. Ele dá um golpe no ar, quebrando uma janela. Finalmente, ele alcançou o corpo verde do antigo dragão, mas infelizmente o cristal espiritual não poderá ser mais usado. A mulher acorda e solta um grito, chamando a atenção do protagonista. Ele se dirige ao quarto onde ela está,
preocupada sobre o que ele fez. O protagonista simplesmente menciona que ela foi incomodada na noite anterior, mas que ele a salvou e que ninguém mais se aproximou dela. Como compensação, ela terá que lhe pagar com a gema. Enquanto sai do quarto, a mulher grita para que devolva o que é dela. Ela se levanta abruptamente, perguntando quem ele é. Nesse momento, seu telefone toca e ela atende, começando a conversar com um rapaz, brincando que se ele não for, talvez seja tarde demais. No dia seguinte, o protagonista está ao telefone discutindo sobre a técnica de cultivo com o sujeito, dizendo que pode ir buscá-la agora. O homem se dirige até lá, e o protagonista lhe entrega um livro com todas as técnicas de cultivo. Mudando de assunto, o homem menciona que há um leilão de ferramentas mágicas e pergunta se ele quer ir. O protagonista concorda. Eles entram no carro e partem. Chegando na Vila King Uzui, Mao Lao lhe mostra que o leilão ainda não começou e sugere que ele aproveite a festa. Enquanto o protagonista está sentado, observando seu copo, uma voz feminina chama sua atenção. Ao virar, é Shao com um livro de escrituras budistas nos braços. Ele, brincando amigavelmente, pergunta se ela só tem escrituras budistas. Ela concorda, revelando que está com sua amiga Shao Yu. O protagonista oferece dar a ela uma escritura budista no dia seguinte, mas Lu Yunfan pergunta se ele sabe quem é Buda e que tipo de escrituras são essas. Respondendo que não está completamente familiarizado, ele responde a ela, que zomba dizendo que ele está apenas se gabando. Enquanto o protagonista toma sua bebida, um homem chamado Lu Yunfan se aproxima, perguntando como alguém como ele conseguiu entrar na Vila Qin Shui, questionando se foi escondido. O protagonista o contradiz, dizendo que alguém o convidou. Heng Shou se junta à conversa e informa que ele deve responder de maneira honesta. Lu Yunfan, se aproximando do protagonista, adverte que ele não está em condições de beber algo de tão boa qualidade. Por outro lado, vemos Luxi informando a um homem que sua neta está tendo problemas com alguém. Este não dá importância, comentando que ela é jovem e enérgica, sem compreender, e que não pode ser comparada a ele, pois sua família detém a maior parte das ações na cidade. Lu Tianxin interrompe, explicando que seu aluno é de uma família influente, mas ainda assim não pode comparar. O homem continua insistindo para que deixem que Shao Sang resolva. Um gerente se aproxima, onde o protagonista e os outros dois homens estão, perguntando o que está acontecendo. Heng Shao se aproxima para informar que Xuan se infiltrou e pede que o eliminem rapidamente. Nesse momento, Jinji se aproxima do protagonista e diz que Molo está chamando. Ele deixa o copo sobre a mesa e se retira, enquanto Wang celebra pensando que será expulso. No entanto, a Sho não acha tão engraçado e se pergunta qual é a sua relação com a família Mo. Uma vez no local, o cara se apresenta como Liu Entao, um discípulo do mestre Shen Fuyun. Jin Shui também explica que as ferramentas mágicas de hoje foram com o mestre Shen, mas ambos não dizem uma palavra. Nesse momento, entram 3 pessoas. Wong, a senhorita Mo explica a Xuan que são pessoas de uma família aristocrática da família Yinshu. Os homens conversam entre si, e 2 deles ficam surpresos. A jovem continua a explicação, comentando que as 2 pessoas são da família Lu, e o único mestre era da família Lu. Durante a explicação, um homem chega rindo e acrescenta que não vê há muito tempo tipos da cidade Yinshui. A jovem fica surpresa ao vê-lo, perguntando o que o chefe da família Sou está fazendo ali e como pessoas de Sahuan podem aparecer. O ancião diz que pensou que ele não tinha pedido para ir, ao qual o outro ancião comenta que ele se comunicou. Sou King Wao diz que o Sr. Li rapidamente retirou a magia do Sr. Shen. Um homem coloca uma caixa na mesa, e quando a abre, revela um objeto mágico de dragão azul, que tem um efeito para arrecadar dinheiro, surpreendendo a todos, principalmente Sou. O homem informa que não há com que se preocupar, pois ainda há um objeto mágico do mestre. Ao retirar a manta, 3 objetos são revelados. O Sr. Mo pergunta se há algum desses objetos que lhe interessa, mas ele simplesmente diz que são todos de cobre quebrado. O homem se sente ofendido, obviamente, ao ouvir isso. Sou zomba de que Mo Lao trouxe um garoto apenas para dizer que os objetos mágicos estão quebrados, elogiando seus olhos por terem visto algo que o resto não viu. Nesse momento, ele compra os 4 itens mágicos, pedindo ao Sr. Li que abra o preço. Todos ficam de boca aberta ao ver que ele quer todos os objetos. Atacando, o protagonista pergunta o que ele tem, ao qual Mo Lao responde que ele está bêbado e que, sendo apenas 4 objetos,
Pode pegar um ou dois. O protagonista pede que ele lhe conceda o lixo, o que faz com que Zo pergunte de onde ele tirou o garoto, zombando. O homem que exibiu os objetos acrescenta que o mestre é uma pessoa importante e respeitada, e que o objeto mágico é definitivamente forte, mas o que ele fez foi simplesmente insultar seu trabalho. O Sr. Moulau finalmente concorda em dar os objetos, pois não os precisa, deixando ainda mais confusos os homens. Um deles diz que informará ao mestre Shen sobre a humilhação de hoje. Voltando ao Sr. Sou, ele comunica que os 4 objetos mágicos somam um total de 50 milhões e que ele pode levá-los. Ele pede a Shen R que procure os objetos e que voltarão depois. Enquanto pega o objeto, Xuan pede que espere, pois Sou tem algo mais a dizer. Ele os adverte sobre alguém que está enganando as pessoas, manipulando para obter dinheiro sem o consentimento do mestre. Isso assusta Shen, que pergunta se ele quer ser eliminado. Sou recomenda que ele tenha cuidado, pois é uma pessoa jovem. O homem convida o garoto a demonstrar como transforma o trabalho do mestre em cobre quebrado. Ele simplesmente coloca um dedo sobre a estrutura do dragão, demonstrando a cor de cobre. O homem fica com raiva, perguntando como é possível e por que ele fez isso. Ele responde que fez destruindo o arranjo que foi feito e devolvendo-o à sua forma original. Sou, irritado, pergunta do que se trata tudo isso, fazendo com que o homem não possa responder e comece a gaguejar. O homem se dirige a Xuan, culpando-o por arruinar seu plano usando uma habilidade, informando que mostrará o que é o verdadeiro Feng Shui. Molau pergunta como ele se atreve a usá-lo na frente de todos, mas o homem, sem ouvi-lo, lança a habilidade sobre Xuan. Quando todos pensaram que não havia mais nada, ele está intacto, confessando que, por ser uma técnica de baixo dano, não deveria ter se atrevido a usá-la, oferecendo-lhe ver uma nova técnica eterna de dão. Mas, atrás dele, aparece outra habilidade. A jovem avisa, mas esta o atinge, ainda sem lhe causar dano algum, investigando se ele ousa competir com ele, demonstrando o verdadeiro dão. Ele lança uma habilidade na qual um grande dragão é visualizado, que se aproxima do homem abrindo amplamente sua boca. Quando está prestes a colocar sua cara, o protagonista o faz desaparecer. O garoto, sorrindo, pergunta se ele está satisfeito ao ver que quebrou sua técnica de Feng Shui. O homem se ajoelha diante dele, oferecendo-se para servi-lo, finalmente admitindo que os objetos eram de cobre quebrado. O protagonista o deixa ir apenas porque ele se ajoelhou e admitiu seu erro. O homem agradece, repetindo que o servirá e não o trairá. Chandler pergunta-se, caso não tivesse quebrado o Feng Shui, ele ainda seria assim, completamente deixado, e então Wen concorda, e os anciões ficam surpresos ao ver tudo isso. O homem, ainda assustado, se apressa em arrumar a bagunça causada pelo Sr. Sou e seu colega, enquanto Xuan os chama de tolos. Ele pergunta se há mais algo que possam fazer. O Sr. Mo responde que ainda tem pequenas transações pendentes. Uma multidão se forma, oferecendo diversos objetos. No entanto, um em particular chama a atenção, a Pedra Nebulosa. O protagonista se dirige ao homem que a oferece, questionando se é dele. Enquanto isso, é explicado que, após a destruição da estrela de Pedra Nebulosa, ela arderá por anos até reduzir-se ao tamanho de uma palma. Para sua surpresa, o homem oferece dar-lhe a pedra gratuitamente. Obviamente, o protagonista concorda, enquanto a explicação continua sobre como a pedra, combinada com alguns ingredientes, é suficiente para reparar ou criar armas mágicas. Um homem bate forte nas costas do senhor que entregou a pedra, parabenizando-o por ser tão afortunado. No dia seguinte, durante as aulas, Shao entra na sala procurando por Xuan para falar sobre algo fora da sala. Animada, pergunta de onde ele tirou o livro de Buda. Confuso, ele pergunta como esse livro difere do dela. Ela revela que são muito diferentes, como o céu e a terra. Repetindo sua pergunta inicial, em seguida ele comenta que saiu de sua cabeça, duvidando se ela gostou. Após essa breve conversa, ele se retira, enquanto ela segue seu caminho. Enquanto ela se afasta, seus colegas começam a fofocar sobre o suposto amor de Shao, sugerindo que o namorado é Shua ou talvez não, pois o viram conhecendo outra pessoa. Outro acrescenta que sempre que estão juntos ou conversando, ela fica corada, concluindo que é apenas um rumor. Men pergunta ao amigo se eles estão saindo com Shao ou se ele gosta dela, continuando a provocação até que Xuan peça silêncio, explicando que não são adequados um para o outro. No entanto, Men começa a dar um discurso motivador sobre como ele encontrará a pessoa certa um dia, que o aceitará pelo que é,
não pelo seu prestígio, dinheiro ou poder. Ele enfatiza que é o destino. Shun explica que Shao é uma mulher incrível, mas ele é o imperador azul do mundo imortal, e a família Shao é poderosa. Ninguém está acima do cultivador do reino. E ele revela que sabe quem ela foi em sua vida passada. Uma mulher obcecada por Buda, sem interesse nos sentimentos de ninguém na Terra e talvez nenhuma mulher possa atender aos seus requisitos. Na saída da escola, vemos Shao enquanto seus colegas se perguntam se ela está realmente procurando por Qin Xuan. Se fosse apenas um rumor, seria ótimo, mas tantas pessoas estão convencidas de que eles estão juntos. Ela realmente não sabe quantos rapazes estão sofrendo, alguns até querendo eliminar Xuan. Ela diz que tem pensado por muito tempo, mas eles não estão tão próximos para serem amigos. Não pode aceitar as escrituras budistas, pois são demasiado. E na realidade, seria mais vantajoso para ela devolver essas coisas. Ele confessa que não tem o hábito de recuperar presentes depois de dá-los e que, se ela não quiser, pode jogar no lixo, já que não é praticante do budismo e nunca será. O rapaz diante se aproxima deles e exige que Shan se afaste dela. O protagonista zomba, duvidando se ele há algo para ela. O irritado responde que é apenas amigo dela e, de forma zombeteira, Shan destaca que é só isso. Ainda mais irritado, ele informa que não se importa e que sua relação com ela não é melhor nem pior que a deles, provocando-o. Ele pega a mão de Shao e pergunta o que acontece se eles são amantes, enfurecendo ainda mais o homem e seus colegas. Fora da escola, ele se desculpa pela resposta infantil. Pede a ele que guarde as escrituras como desculpa e que não deve nada. Enquanto ela olha o caderno, duvidando por um momento, olhando para onde Qin Xuan desapareceu, perguntando-se por que ele a surpreende assim. Vemos que a pessoa encarregada de Xuan volta para casa cansada, pedindo ajuda à amiga. No entanto, a amiga a repreende por tê-la deixado sozinha na cidade de Yinshui por dias, quase causando problemas. Em forma de desculpa, ela oferece cozinhar algo para ela, lembrando que todos os rapazes estarão na escola em breve e pedindo que não os assuste. Ela se retira para fazer compras enquanto a amiga se pergunta quem é o pequeno Xuan. Uma vez que a mulher encarregada sai, ela liga para Xuan, informando que voltou de sua viagem de negócios e pedindo que volte para jantar. Ela menciona que a amiga está lá e pede que a ignore. Ele adia sua cultivação na mansão, pois voltou mais cedo do que o esperado. Ele entra em casa e encontra a amiga de jejum comendo uma maçã. Ela se levanta e pergunta se ele é o pequeno Xuan, não esperando que seja o sobrinho de Junho. Ela rapidamente chama a amiga de irmã, e ele exige silêncio, dizendo para não se meter com ele ou se arrependerá. Ele entra rapidamente em seu quarto, e a mulher começa a gritar, ameaçando ensinar uma lição a ele. Ela também chega à casa da amiga de Shao, tocando a porta do protagonista, pedindo que saia, pois tem algo sobre o que discutir. Ele a deixa entrar em seu quarto, e ela exige que não se meta com sua amiga, já que ela é diferente de Mushu. Não importa se é apenas um boato, ela não pode segui-la assim. Ela não é alguém que ele possa alcançar, pois vivem em mundos muito diferentes, e ele não pode se dar ao luxo de lhe dar nada naquele momento, repetindo que não pertencem ao mesmo mundo. Ele responde que não é da conta dela, pois Shao é uma boa garota, mas eles não se encaixarão bem. Ela não se importa com coisas como as que ele traz, são insignificantes aos olhos dela, como formigas ou poeira. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar a ela. Ao abrir a porta, a amiga de jejum, que estava espionando, é revelada. Ela a encara, e a mulher se desculpa, dizendo que só queria saber o que queriam comer. Ele as expulsa do quarto, gritando que não vai comer. A mulher expressa que o rapaz tem personalidade e que o futuro é longo, ousa ofender uma senhorita, adicionando que é um menino pequeno que nem sequer teve namorada. Shuyu pensa que só queria repreendê-lo, mas não esperava que ele levasse tão a sério. Shua não entende o quão grande é a lacuna entre ele e Shao Vun. Mesmo que a irmã de Shao trabalhe constantemente, os filhos da família, até os legítimos, seriam impossíveis de manter. As pessoas pobres podem se dar ao luxo de olhar para cima, e Qin Xuan não é digno. Jejum volta das compras e avisa a Junyu que terão uma festa. Também pergunta a Shuyu onde está Xuan. Ela responde que está no quarto e depois oferece ajudá-la na cozinha. A mulher se sente relaxada no sofá, exclamando que as garotas são totalmente incríveis, mas vê algo que a assusta, fazendo-a cair no chão. Shuyu grita para Xuan ajudá-la a se levantar. Eles conseguem levantá-la e sentá-la novamente no sofá. O protagonista revela que em sua vida passada, Yushi teve problemas semelhantes,
com vários incidentes parecidos. Naquele momento, ele sabia a razão e pensava que era o Andrés que vinha todo mês, mas não foi o caso, e algo está terrivelmente errado com ela. Sean pede que se afastem e começa a tomar seu pulso, mas as garotas começam a gritar que ele não é médico e pare de fazer isso, seja lá o que estiver fazendo. Ele se mantém em silêncio e pergunta quando a lesão começou, e ela só responde com outra pergunta de como ele sabe disso. Eu se agarra ao estômago expressando dor. Ele ativa uma habilidade, e a garota começa a gritar que se ele ousar machucar sua irmã, não o deixará ir. O protagonista lança a habilidade sobre ela, explicando que dentro do corpo de Eun-shui, os meridianos estão destruídos, perguntando por que alguém fez isso, já que suas feridas estavam por ali há bastante tempo, o que significa que ele sofreu entre lesões por muitos anos, mas nunca revelou sua dor. Shoyu quer atacá-lo, mas a amiga de Rejunho a impede, pedindo que ele pare. Terminando, Shun explica que a respiração de Jé se acalmou, e o protagonista se pergunta por que Rejunho não lhe contou quem a machucou no passado. Acrescenta que, felizmente, seu cultivo não é ruim, senão tudo poderia ter sido muito pior. Ele pergunta à amiga se ela sabia da lesão antes. Ela o ignora e pergunta se ele estudou medicina, revelando que a lesão começou cerca de 5 anos atrás, e o resto ela contará mais tarde. Agradecido, o protagonista fica pensando que há 5 anos ela tinha apenas 19 anos, e se suas feridas persistem é porque continuou cultivando a força, trazendo uma grande carga para seu corpo. A mulher pergunta a Xuan se ele não tem medo e pede que ele se deite. O jovem está preocupado porque a mulher que o cuida tem uma lesão causada por meridianos rompidos, uma técnica de cultivo inferior. Ele quer parar o avanço da lesão, pois com as habilidades atuais dele, não poderá resolver sem recorrer ao grande meio, usando uma arte secreta eterna de lâmina para curá-la. Ele está considerando a possibilidade de conectar os meridianos de Yunshi, acreditando que, junto com a cultura de acupuntura superior no mundo, não deveria haver problema em reparar os meridianos de Jé e Yunshi. No entanto, a lesão de Jé não pode ser prolongada por muito mais tempo, pois quanto mais tempo passa, mais grave se torna. Rejunho o parabeniza porque ele realmente é um adulto, e fica feliz por não ter que se preocupar com ele, pois é apenas um pequeno problema. Ele se irrita e pergunta como ele se atreve a cultivar com força interna tendo seus meridianos rompidos, acrescentando que ele parece estar louco. Ela fica surpresa ao ver que ele sabe sobre a força interna, mas ele não permite que ela cultive mais, pedindo um mês para consertar seus meridianos rompidos. A sala fica em completo silêncio. A amiga pergunta se ele está considerando uma tola e pede que pare de dizer bobagens, enquanto pensa que nem mesmo o Pabelon de Medicina Celestial poderia fazer isso. Ele exclama que pode curá-la em um mês sem conhecer a distância entre o céu e a terra. Shoyo pergunta se ele sabe o que está dizendo, referindo-se ao meridiano rompido, não a um simples resfriado. Yun comenta que ele está dizendo coisas sem sentido e pede que o deixe ser, pois ela continuará sorrindo e não há com o que se preocupar. A mulher revela que quando seus meridianos se romperam, tentou procurar uma cura em todos os lugares. Até mesmo os anciãos do Pabelon de Medicina Celestial não puderam fazer nada para ajudá-la, e o fato de Qin Xuan poder consertar parece impossível. A amiga de Jejum o chama lá fora. Uma vez lá, ela pergunta se ele é filho de Shen Xinshu, o prodígio dos negócios, e se for, deve saber sobre a casa de Jankan. Ela explica que em Jangan, a família Hou abrange tudo e governa o negócio. Treinar um guerreiro de 19 anos não é algo fora do comum. Ela confessa que Rejunho estudou com um mestre de artes marciais desde que era uma criança e tem um excelente progresso e talento, com um avanço bastante rápido no cultivo a cada ano. A família gera anfitriã de um grande evento a cada ano, uma espécie de competição de artes marciais. Há 5 anos, Rejunho entrou em um novo reino, e com o talento de um guerreiro de 19 anos, tornou-se um dos gênios mais famosos da cidade. Ela estava muito orgulhosa e arrogante. Participou da competição em vez de seu pai, como era esperado. A competição foi fácil, mas, infelizmente, na última luta, algo diferente aconteceu. A amiga estava entre os espectadores, torcendo por ela, mas não esperava o que aconteceria depois. Se soubesse, teria evitado que participasse da competição. O protagonista pergunta se ela enfrentou alguém mais forte. Ela continua, dizendo que era um especialista da gangue Ultramarina Verde, que, em apenas 3 movimentos, a derrotou. O último desses ataques foi em direção aos meridianos, com uma grande força interna.
Ele reconhece a gangue ultramarina verde como um grande mestridão, o culpado pela queda de seu pai na vida passada. Seu pai teve que se aposentar por causa dele, mas no final, seu pai renunciou para nunca mais ser o centro das atenções, e esse homem tirou tudo dele. Ele simplesmente se retira, pensando que, se não terminar com o ninja, não ficará satisfeito. Vemos Sou com outro homem falando sobre como o irmão de um deles pode lidar com Kim Chuan. Ele responde que é seu irmão, muito forte, e que não precisa se preocupar, já que pode lidar com qualquer coisa. Seu irmão é o discípulo mais importante do mestre, e não pode ser comparado com ele, pois é um legítimo mestre do Dão. De repente, surge um vento forte e, no meio da poeira, vemos uma silhueta, o irmão do careca. Ele confessa que seu mestre pediu para ajudar e pergunta se encontraram alguém forte. Seu irmão responde que não está totalmente certo e que é complicado, pois ele se proclamou um cultivador imortal, com um cultivo bastante curioso ou estranho. Finalmente, ele apresenta seu irmão, Anfeng, acrescentando que ele tem grandes realizações em seu nível de força interna como artista marcial. Apenas dá as boas-vindas, dizendo que ele parece um tigre desenvolvendo asas poderosas. Alfen explica como se conheceram e trouxe um jovem do bosque da montanha. Ao levantar uma bolsa gigante no ar, ele a rompe, revelando um grande tigre. Ele reconhece que o tigre tem uma ferida de um golpe, concluindo que o nocauteou com um único golpe. An pergunta se ele gostou, e ele responde que é incrível. Com a ajuda do mestre, nada poderá detê-los. Feliz por ele ter eliminado um tigre com um único golpe, ele será invencível em Linhai e finalmente eliminará a família Mon. De volta à casa de Xuan, ele revela que vai se mudar, preocupando Rejunho, que nega, dizendo que se ele quiser sair de casa, terá que pedir permissão à mãe dele. Ele se sente mal, enquanto Xiao Yu pensa que seria mais difícil para Qin chamar diretamente seus pais, já que preferiria se eliminar antes disso, e Junho também não entende, já que concordou rapidamente. Ela pede que ele reconsidere sua decisão, pois não conseguirá pagar suas despesas para viver por conta própria, e seu salário não é suficiente para dar a ele nada. Além disso, ela ficaria preocupada com ele vivendo sozinho. A mulher se pergunta sobre quais despesas ele está falando, já que Xuan, ele possui o caminho de alto nível da imobiliária mais prestigiada de Jinhai, localizada ao sul do Ryust. Em vez de se render, ele as convida a viverem com ele, pois possui uma vila na área de Gemin, o que é suficiente para que cada uma tenha um quarto. Assim, também conseguem economizar dinheiro com o aluguel, e os custos de vida de Xuyu podem ser facilmente suportáveis. Sotia não leva isso a sério e menciona que uma vila na área de Gemin é muito cara, valendo pelo menos 10 trilhões de ienes, perguntando de onde ele tirou esse dinheiro, enquanto Shun rótula de mentiroso, já que ele está cada vez mais dizendo coisas sem sentido. Ele decide finalmente ligar para sua mãe para pedir permissão. Ele pega o telefone e digita o número de sua mãe. Ela atende, se perguntando quem é, e ele a chama de mamãe entre aspas, e apenas com essa palavra, a expressão da mulher se torna inflexível naquele momento, e todo o cansaço desaparece, surgindo apenas o sentimento de felicidade. Ela grita seu nome. Ele confessa que para ela podem ter sido mais de 2 anos, mas para ele foram cerca de 10.000 anos, mesmo em sua vida anterior. Ela começa a fazer várias perguntas, como se ele está enfrentando alguma situação difícil, se tem dinheiro suficiente caso esteja sendo intimidado, ou se está se exercitando adequadamente. Mas Xuan permanece em silêncio até que finalmente responde que está tudo bem, enquanto seus olhos se enchem de lágrimas. Ele continua com o propósito da ligação, informando que irá morar sozinho, e Reiun disse que ele deveria pedir permissão. Ela fica furiosa e pergunta se ele tem dinheiro para seus gastos mensais. O que ele tem não é muito, e ele sabe que seu pai tem um temperamento difícil, então não pode perguntar a ele, e os gastos podem ser demais. Ela suaviza o tom de voz, pois depois de 2 anos, é a primeira vez que ele a chama. Finalmente, ela concorda, confessando que, se é isso que ele quer, tentará dar mais e provavelmente será suficiente para 1 mês de aluguel. E se ele for, que não conte ao pai dela,
pois ele ficará bravo com ela. Ele explica que tem um emprego de meio período onde pode ganhar dinheiro suficiente para seus gastos, enquanto acalma seu estado mental para evitar rir ao ouvir isso. A mulher não se opõe e aconselha que ele preste atenção ao seu corpo e coisas do tipo. Ele finalmente desliga e enxuga as lágrimas de seus olhos, prometendo à sua mãe que nunca a decepcionará. No dia seguinte, na escola, os rumores sobre um relacionamento entre Xuan e Xuyu estão se tornando cada vez maiores. Sem dar muita importância, ele explica que se tivessem alguns cristais espirituais, seu cultivo seria muito mais rápido, ocupando apenas cerca de 10 cristais de baixo grau, podendo usar o Qi espiritual condensado dentro dos cristais em 3 dias para cruzar para o grau médio e fazer um avanço no reino. Ele continua dizendo que o Qi da Terra está tornando sua prática muito mais lenta. Alguns garotos se aproximam dele enquanto ele se prepara para intimidá-los. Ele pergunta se precisam de algo, enquanto seus colegas continuam cochichando que talvez o protagonista tenha ofendido Lu Yunfan, então decidiu evitar Lin Ming, e que desta vez não será como as outras, mas desta vez Xuan realmente terá problemas. Os valentões perguntam se ele ficou louco e se está saindo com Xuyu. Pacientemente, ele pergunta se há algum problema, e o líder deles informa que ele se meteu em problemas e que lhe dará uma lição. Eles partem para o ataque, mas com movimentos rápidos e precisos, ele consegue derrubá-los, surpreendendo tanto Xuyu quanto seus colegas, que começam a falar sobre o que acabou de acontecer. Enquanto isso, dentro de uma das salas, está o sujeito que enviou os valentões, falando mal e acrescentando que Xuan tem sorte. Ele se desculpa, pois segundo suas palavras, os problemas são culpa dela, mas não dá muita importância, pois são apenas arruaceiros que não contam como um verdadeiro problema. Ele se aproxima do líder desses caras fracassados, pedindo ajuda com Lu Yunfan. Quando o protagonista está voltando para casa, Lu Yunfan bate em uma parede proclamando que eventualmente acabará com Xuan, esperando para ver quanto tempo ele pode ser tão arrogante diante dele. No dia seguinte, na sala de aula, todos estão conversando entre si, enquanto o protagonista está apenas escrevendo em seu caderno. Neste momento, um homem se aproxima dele, entregando-lhe um bilhete enquanto revela que é o desafio de São Minjiu, e se ele é um verdadeiro homem, terá que aceitar e não fugir. Men pergunta se São Minjiu realmente enviou um desafio, enquanto sai vitorioso. Men diz para ele não ir e simplesmente ignorar, pois o cara foi campeão estadual de taekwondo na cidade e pode lidar com 7 a 8 homens de uma vez. Seu amigo sabe que ele é forte, mas não acredita que ele possa lidar com isso. Ele acrescenta que ouviu dizer que mais de uma dúzia de pessoas foram à escola procurar problemas e todas foram espancadas por ele. E segundo os rumores, um simples soco na mandíbula era suficiente. O protagonista pensa que São Minjiu talvez seja um dos pretendentes de Yu e que suas artes imortais são vastas e profundas, sendo muito mais do que taekwondo, sendo apenas um pequeno artista marcial do Dão com habilidades limitadas. Não poderá fazer nada contra ele. Neste momento, Yu aparece, chamando de Xuan. Eles saem da sala e ela zomba dele, perguntando se está pronto para dar um discurso, sugerindo que seria melhor ele virar as costas e ir embora. No entanto, ela diz que não pode aceitar o desafio de São Minjiu. Ele pergunta se ela está com medo de machucar seu pretendente. Irritada e triste, ela confessa que não é por isso, mas está preocupada com ele, pois poderia se machucar. Ela odeia São Minjiu, já que ele sempre a incomoda e a segue. Se ele ficar ferido pelo homem, sua irmã ficará extremamente triste. Ele pensa se é sério que ele a assedia e que não tem intenção de ignorá-la, perguntando a si mesmo se ele ousar se intrometer com Yu, assediando-a como se fosse basicamente sua irmã, buscando ser eliminado. Ele diz a ela para não se preocupar, pois um tolo não pode causar-lhe dano. Ela lembra que, se ele for, acabará sendo ferido, mas ele insiste que não sabe nada sobre ele e que pode controlá-lo, criando uma aposta. Se ele ganhar, nunca mais dará nenhum de seus discursos. Ela pergunta o que acontece se ele perder, ao que ele responde que levará como uma experiência de aprendizado. Ela grita que há mais de 730 pessoas na escola e ele estava na posição 727, indicando claramente que sua educação está claramente errada, já que ele está em terceiro lugar entre os piores. Uma vez no local combinado, informam a ele que talvez Xuan não ouse se apresentar. Eles celebram, sugerindo que ele pode ter ficado assustado e fugido do desafio. Sou comenta que Xuan é realmente capaz de derrotar um urso negro, pois possui as habilidades para fazê-lo. E se ele realmente não for, demonstrará que não merece ser seu oponente,
pois não seria digno enfrentá-lo. Como seria digno de ser o não de Wu? Ele promete que enquanto Xuan vier, não poderá sair do hospital antes do início do período de teste. Todos especulam que talvez ele tenha realmente se acovardado e fugido do desafio. O homem começa a cantar vitória, dizendo que Wu escolheu um namorado covarde, enquanto ambos começam a zombar. Então, chega Xuan, deixando todos de boca aberta, já que pensaram que ele não se apresentaria. Ele chega junto com Xiao e Yu, o que surpreende ainda mais todos, já que chegaram com as duas belezas mais destacadas da escola. O protagonista, em um tom sério, pergunta quem é Xingyu. Todos começam a zombar, pois ele se apresentou sem saber quem é. E se soubesse, não teria comparecido. Chamam-no de antissocial e que basicamente vive debaixo de uma pedra. São não fica para trás e ri dele. Finalmente, ele se aproxima e revela que é ele. O protagonista pergunta se ele é quem o desafiou, mas ele responde que não merece ser desafiado por ele. Ele está apenas irritado com algo e decidiu usá-lo para dar uma boa lição. Enquanto pensa que o odeia e sempre estava se metendo com ele, comentando que o torturaria por ela, ela confessa que, apesar de odiá-lo e perturbá-lo, só ela pode fazer isso, e ninguém mais tem o direito de perturbá-lo. Ela pergunta a Wu quem ela acha que vai ganhar, mas ela realmente não sabe, zombando dele. Zhao mostrará o quão grande é a lacuna entre eles, acrescentando que não importa o que ele faça, tudo será inútil, e suas habilidades estão muito longe das dele, e ele não será capaz de vencê-lo nem lutar contra ele, pois não é digno. Seu mestre disse uma vez que a etiqueta precisa ser respeitada. Ele acrescenta que é uma pena que ele não mereça seu respeito, muito menos se tornar um oponente. O protagonista, em um tom calmo, pergunta quantas bobagens foram forçadas desde que ele nasceu, ou se todas essas bobagens foram forçadas por seu mestre. Com essas palavras, ele fica bravo e salta para o ataque, lançando um chute direto em seu rosto. No entanto, o protagonista, sem dificuldades, atinge seu estômago, fazendo-o cair no chão e agonizar de dor. Yu fica surpresa, pois não sabia que Xuan sabia lutar dessa forma. Também seus colegas ficam surpresos, pois Saun Minyu é o campeão municipal de Taekwondo. O garoto se levanta do chão, jurando vingança por sua humilhação, correndo em sua direção rapidamente, pulando para desferir um grande golpe. Enquanto o protagonista permanece imóvel em seu lugar, Yu fica assustado ao ver isso, mas no momento em que está prestes a ser atingido com um chute, o protagonista atinge primeiro, fazendo-o desmoronar no chão novamente. Enquanto todos se perguntam como é possível que Xuan tenha ganhado, São lembra de todas as palavras que ele disse antes de Xuan se apresentar, sentindo-se ainda mais humilhado. No entanto, de maneira hipócrita, o homem o repreende por ter sido tão duro com ele, sendo uma competição amigável. O protagonista o adverte que se ele não quiser que lhe chutem a cabeça, é melhor ficar em silêncio. Yu fica feliz ao ver que Xuan ganhou, lembrando quando pediu a ele para não ir, pois tinha muito medo de que ele perdesse. Mas mesmo que ele ganhe, ele ainda terá que ter cuidado. Em seguida, ela lembra da aposta que fizeram e o repreende por ter feito de propósito, e ela concorda em não dizer o que fazer a partir de agora. Chubu o parabeniza, e o protagonista simplesmente sorri e se retira, revelando que não tem do que reclamar, já que se seu chute apelidado de Torbellino 720 fosse lançado em uma pessoa normal, talvez a destruísse, ignorando a segurança dos outros e com a intenção de acabar com eles. Antes de sair completamente, ele se despede de Yu e informa que ela não precisa mais se preocupar com ele a perseguindo, já que ele não poderá ir à escola. Wu destaca para sua amiga que ela tem um bom irmão, sendo gentil com ela, acrescentando que a inveja um pouco. Ela fica nervosa e diz entre gaguejos que não é que não o aprecie, pois ela o quer e ele é gentil com ela. Mas enquanto ela fala, Wu se pergunta que tipo de segredos Xuan está escondendo. Em um centro de jogadores de bilhar, o homem que vimos anteriormente liga desesperado para Lu enquanto este joga tranquilamente. Ele pergunta o que ele precisa e por que está tão nervoso, ao que ele responde que Tsao perdeu e Shinsu feriu gravemente. Enquanto ele especula como é possível que ele tenha derrotado tanto Liun enquanto Zhao, o garoto desesperado pergunta o que farão,
mas com uma expressão assustadora. Ele diz que o garoto chamado Qin está se metendo em grandes problemas, já que São é um grande estudante de Anfeng Daan, e seu mestre não ficará de braços cruzados vendo seu discípulo ferido. Ele acrescenta que o pai de São é um funcionário de alto escalão nesta cidade e que mesmo que Xuan consiga escapar do mestre, não poderá sair da cidade tão facilmente. O jovem nascido comenta que o pai de São se vingará de Xuan e o eliminará. Lu pensa que não importa o quantos Van tente, nunca sairá de seu estado medíocre lutando contra ele e ousando cobiçar-o. Ele destaca que fará Svan perceber que cometeu o pior erro de sua vida ao mexer com pessoas como ele. Enquanto pede a Wang que informe ao mestre de Jaoi que possam entrar em contato com ele para ver o espetáculo, continua comentando que o mestre de Jaoi é Li Seng, o campeão da competição provincial de artes marciais, sendo extremamente perigoso. Além disso, os rumores dizem que seus golpes são capazes de quebrar vários tijolos com apenas um dedo e que Tinshua não será rival para um verdadeiro mestre em artes marciais. Não há comparação entre os dois, e desta vez ele será eliminado completamente. Yu está feliz por tudo que o protagonista fez por ela. Ela nunca pensou que Shun venceria, derrotando São com um único movimento. No entanto, ela balança a cabeça de um lado para o outro ao reagir, acrescentando que, se ele puder lutar, não parecerá útil para um futuro com seu desempenho acadêmico ainda bastante fraco. Ela também se arrepende de sua aposta com ele, pois se não se esforçar, algumas coisas não poderão ser respondidas com lutas. Certas coisas se complicarão se não estudar, ampliando a lacuna cada vez mais com outras pessoas na sala. Todos comentam sobre como Xuan ganhou a luta contra São. Men pergunta como ele venceu um cara tão conhecido em toda a escola, mas o protagonista orgulhosamente pergunta como poderia perder uma luta com simples socos e que Men está dizendo puras bobagens. Men continua pensando que ele acaba de ofender todos os praticantes de Taekwondo do mundo ao chamar isso de uma simples luta de socos e que é uma loucura ele ser tão arrogante com tanta confiança, notando isso tão facilmente. Ele se pergunta se ele poderia ensiná-lo novamente. O garoto se aproxima com outra de suas cartas, mas o protagonista já está cansado dele. Então, simplesmente suspira e pergunta o que ele quer. Ele entrega a carta, adicionando que é uma carta de desafio de Ambog Dalga. Seus colegas comentam que São estudava lá, chamando de descarado o fato de emitir um desafio. Acrescentam que o mestre de um dojo não deveria agir assim, já que Xuan diminuiu a reputação de seu maior discípulo e que, como seu aluno foi derrotado, devem sentir muita vergonha. De qualquer maneira, Xuan pode estar em apuros com tantos mestres procurando dar-lhe uma lição. Como um estudante pode vencer? Questionam, mas o protagonista recusa o convite, pois não demonstra muito interesse. Liu Min se pergunta por que ele não está assustado, e se estiver, como é possível que não esteja interessado em algo assim? Zombando, pergunta se ele se chama de homem e ainda assim, quando alguém o desafia, ele recusa, provocando, perguntando se ele tem medo e que, se for o caso, pode admitir sua derrota e se desculpar com São e seu mestre. An pede para ele não ser tão covarde. Men pergunta se ele se atreve a ameaçar Qin, mas ele pergunta desde quando Men se virou contra ele. Continua provocando, dizendo que ele deve parar de se esconder atrás de Xuan, que o cara não vale nada e é um simples perdedor. Se Men continuar, sua covardia poderia afetá-lo, advertindo que tenha cuidado, pois não pode se curar, e será melhor que fique afastado. O protagonista pede a seu amigo que ignore o cão de colo e que Sol é apenas um peão, que o ignore e o trate como se fosse simplesmente ar. Sol começa a gritar arrogantemente, chamando de ninguém e perdedor de uma família inútil. Sem dar a ele a oportunidade de terminar seu discurso, o protagonista o golpeia. Sol cai para trás enquanto Xuan pede para ele reconhecer seu papel como um cachorro molhado. Sua arrogância não conhece limites, e se ele continuar falando, ficará ainda mais humilhado que Xuan Menjiu. Com lágrimas nos olhos, Qin se pergunta como ele se atreve a golpeá-lo. Ele bate a cabeça dele na mesa e adiciona que ele ousa golpeá-lo e questiona por que ele não faria isso. O garoto cai no chão, e o protagonista o adverte que se ele se atrever a incomodá-lo novamente, não será algo tão simples quanto um soco. Exige que ele pegue toda a sua sujeira e vá embora de uma vez por todas. Enquanto ele se afasta correndo, Men zomba dele,
chamando de cachorro e confessando que merece esses golpes. Mas ele pergunta se realmente vai ignorar a carta de desafio. Ele responde que é apenas um dojo de artes marciais e que vai ignorar esse simples grupo de formigas sem precisar prestar atenção neles. Seu amigo explica que Anbotko não é como Sal, seu mestre é aterrorizante, e há muitos mais mestres assim naquele dojo. Lin Sensei também não é menos, sendo campeão da competição provincial de artes marciais, conhecido por sua brutalidade e habilidades. Ele acrescenta que há muitas elites ricas que querem contratá-lo como guarda-costas, e o garoto de Lin Sensei é absolutamente uma grande ameaça. Suan parece não estar ouvindo, e enquanto Men chama sua atenção, ele começa a pensar em outras coisas, como o reconhecimento do dom celestial e as artes primordiais. Continua dizendo que os poderes mágicos do mundo imortal são baseados em seu cultivo atual, já que são apenas uma gota nas vastas galáxias ao redor da miríade de mundos. A palma púrpura e o Suan celestial são habilidades espirituais adequadas para suas capacidades atuais. Revela que a palma do trovão púrpura tem ataques violetas que permanecem na seita celestial Le Song. No mundo do cultivo, as condições de cultivo são extremamente difíceis. E não apenas é necessário um cultivo forte, mas também é necessário temperar as palmas e os punhos ao grau mais alto. Praticar essa técnica permitirá controlar o poder do trovão e do vento. O chefe celestial Leung, com a ajuda dessa habilidade, abriu uma escola e estabeleceu a seita do cristal, ocupando todo um caminho estelar. Apenas com essa habilidade, quando o protagonista estava cultivando antes de se tornar o imperador, ele adorava o celestial Leung e praticava suas habilidades por centenas e centenas de anos. Continua dizendo que a habilidade se divide em 3 estados ou reinos: mãos de jade, osso de trovão e trovão púrpura. Apesar de o método de cultivo ser antigo, a técnica é poderosa para o seu custo, pois o poder é profundo. O requisito de cultivo da palma do trovão púrpura é ainda mais alto no mundo do cultivo. Para aumentar seu reino, só é necessário o poder do trovão e raio para forjar o corpo e distribuir seus reinos. O método é o da velha escola, mas atualmente funciona bem. Também é necessário engolir o Ki do trovão celestial, que pode ser convertido no reino osso de trovão. Quanto ao selo celestial Suan, é uma das 3 técnicas de cultivo espiritual mais altas na linha do tempo atual. Ele tem 10 anos a menos do que quando começou seu caminho no cultivo. Nesse momento, Yu entra na sala e manda Suan, pois Shobu está ferida. Ele pede a ele que a leve com ela, e no pátio da escola, uma grande multidão se forma ao redor dela. Eles se afastam para que Suan possa passar, e ela está caída sob uma árvore. Ele fica parado olhando para ela até se ajoelhar ao lado dela e perguntar o que aconteceu. Enquanto todos os alunos cochicham que ela foi ferida por causa dele e que não pode ter a cara dura de se aproximar depois de tudo o que aconteceu. Wu pede desculpas, pois roubaram os sutras budistas que ele deu a ela, se perguntando como isso é possível. Ele pede que ela não se mova e a levante em seus braços, enquanto todos se perguntam o que ele está tentando fazer com ela. E ela fica nervosa, pois ele a levará como uma princesa na frente de toda a escola. É pessoas lindas que me assistem. Chegamos ao final de mais um vídeo magnífico e espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado dessa incrível história. Se gostaram, comentem ai, e me recomendem obras que gostariam de ver aqui no canal.